Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu e agora que você também nunca viu. Eu sou a Thaís, do Instagram Literário Realidade Literal, tenho 31 anos, moro em Votuporanga, interior de São Paulo, e hoje serei a host desse episódio. E, como estava sem criatividade para roteiro, é raro, mas acontece sempre, decidi trazer o segundo assunto que mais gosto depois de treta. O primeiro é treta, já falei disso no episódio de tretas literárias. E o segundo assunto que eu mais gosto, qual é? Fofoca. Lógico, como hoje é geminiano com ascendente em Gêmeos, eu vivo pela fofoca. Curiosidade é meu sobrenome e o sentimento de querer ficar sabendo dos babados todos é mais forte que eu. Então, se você aí também é Maria Fifi, que nem euzinha aqui, vai amar esse episódio com algumas das últimas fofocas que deram o que falar no mundo literário. E claro que vamos dar nossa humilde opinião sobre, né, Luísa? Sim, quem somos nós para julgar depois de 3 horas julgando? Eu acho que a frase final desse episódio, adiantando, será quem somos nós para julgar, não é mesmo? Tem esse escrito que eu ganhei do meu amigo de trabalho, porque ele me conhece muito bem. Só que tá lá no meu trabalho, senão eu ia estar aqui, assim, mas quem somos nós para julgar? Ai. Eu sou virginiana, com lua em virgem, julgar e criticar comigo mesmo. Apesar de tentar não transparecer minha opinião, às vezes, quando ela transparece, geralmente é bomba. Mas tô bem animada aí pela pauta, e principalmente, gente, que eu sou a jornalista mais bizarra que existe, porque eu sou sempre a última a saber das fofocas. Eu gosto muito, eu só nunca sei sobre elas. E aí eu falei pra Thaís, se tu me contar a fofoca de 2 anos atrás, de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, eu vou assim, me surpreender. Vou ficar chocada e tal. Eu não sei como eu fiz jornalismo. Inclusive, depois de formada, alguns amigos iam falar sobre, nossa, aquela fofoca, eu chocada, que eu nunca soube. Minha reação é essa. Então estou muito curiosa para esse episódio e espero que vocês curtam fofoca e, quem sabe, se surpreendam também com algumas que a gente trazer aqui. Eu esqueci de me apresentar. Eu sou Luísa, do Instagram Maré Literária. Me empolguei na parte da fofoca. Fala de Florianópolis, Santa Catarina. E é isso. Bora lá para mais um episódio. Bora lá para mais um episódio e hoje está recheado de muitas histórias interessantes. Então, antes da gente começar, eu quero deixar o lembrete que para você acompanhar o perfil desse podcast no Instagram pelo @lit sem frescura e também o nosso canal no YouTube. É só pesquisar por Literatura Sem Frescura, se inscrever no canal, ativar as notificações para acompanhar nossas lives toda terça-feira às 8h30 e depois a live ao vivo fica gravada. E você pode assistir sempre que quiser também lá no nosso canal no YouTube. Ou aqui no nosso canal do YouTube, para quem está vendo a gente por aqui. Então, vamos ao que interessa, gente. Vamos começar com a fofoca número 1. E eu já venho com uma fofoca babadeira. Eu tô chocada. Essa foi enviada por Cris, querida amiga lá do Cyphers, chegou um dia dessa semana passada lá no grupo. Gente, vocês viram a autora que morreu, ressuscitou? Oi, tudo bom? Gente, o nome da fofoca eu coloquei nome nas fofocas. A autora ressuscita após 2 anos de seu suposto suicídio. Sim, é isso mesmo. Gente, essa história é bizarríssima e essa mulher é uma escrota. É só isso que eu tenho para dizer. Mas vamos à notícia. Notícia da fonte confiável, site comics.olanerd. Eu amo as minhas fontes super confiáveis. Vamos lá. Gente, mas eu tô muito chocada com essa, que eu não fazia ideia. Pois é, eu vi uma menina no Instagram que postou
E a Cris veio contar, e aí eu fui procurar e eu vi a menina que tinha feito. A menina fez todo um post. O que eu leio aqui? Eu vou abrir aqui no é 1 minuto pra fofoca. A fofoca é tão boa que eu não tô conseguindo nem abrir. Eu vou abrir o computador. Ai, gente. Essa mulher, ela escreve, assim, só para já ir adiantando, ela escreve uns negócios meio hot, assim, sabe? Sabe aqueles livros com capa com homem de terno, homens descamisados, CEOs da vida? É isso que ela escreve. Deixa eu abrir a notícia aqui. Gente, que loucura! E o pior é que deve ter sido uma jogada de marketing, né? Sim, só que uma pior jogada de marketing de todos os tempos. A gente vai dar nome aos bois? A gente vai. Tem que ter, né? Saiu a notícia aí no babado. Olha, gente, 10-0 para mim mesma. Meu Deus! Então, o nome da autora é Susan Mitchell. E o título da matéria é o seguinte: a autora que fingiu sua morte é criticada após o retorno da mídia social. O babado é que ela foi divulgado na própria rede dela, que ela havia morrido. E o pior ainda é que ela tinha cometido suicídio. Isso em 2020, outono de 2020. E aí agora tá todo mundo criticando ela, a Vá, pelo retorno repentino. Gente, não dá pra levar muito a sério, meu Deus. Ela é lá do Tennessee e ela supostamente fingiu sua morte em 2020. De acordo com um artigo da Rolling Stones, alguém que afirma ser filha de Mitchell compartilhou uma postagem no Facebook, lá em 2 anos, alegando que a autora havia morrido por suicídio. A pessoa que afirma ser filha confirmou, postando na página de Mitchell no Facebook nas semanas e meses seguintes essa notícia, né? Enfim, e aí, gente, daí tem aqui as declarações da filha. E pensei que todos soubessem da morte da minha mãe e tal. E aí, em 2 de janeiro, a Mitchell voltou a um grupo privado no Facebook que ela fundou, chamado The Ward, para anunciar que ainda estava viva. Ela ressurgiu das cinzas e anunciou 2 anos depois que ainda estava viva. A postagem diz: debati sobre como fazer isso 1 milhão de vezes. E ainda não tenho certeza se é certo ou não. Minha família fez o que achou melhor para mim e não posso culpá-los por isso. Quase morrer. Ela realmente teve um caso, talvez, de tentativa de suicídio. Quase morri de novo em minha própria mão, e eles tiveram que passar por todo aquele inferno novamente. Voltar para The Ward não significa muito, mas estou em um bom lugar agora e espero escrever novamente. Que comece a diversão. Meu Deus. E aí as pessoas viram isso e aí até amigos falando, ou uma outra autora que é amiga dela falando, não sei por onde começar. Ontem à noite recebi uma mensagem de Rhonda Butterball perguntando se eu me lembro de Susan Mitchell, e é claro que sim. E aí fiquei horrorizada, atordoado, lívido e senti como se tivesse levado um chute no estômago e no peito ao mesmo tempo. Ainda estou com dor de estômago, piorou. Tipo, descobriu agora também que a amiga estava viva. Pois é, tô vendo aqui no post que a menina fez no Instagram, ela falou, né, sobre essa questão de ser por conta de saúde mental, que a família dela foi lá e fez todo o esquema, muito, muito, muito saudável, viu? Parabéns para os envolvidos. Mas aí tá falando que muitas pessoas têm dito que tudo não passou de uma elaborada e macabra estratégia de marketing para o último livro da autora, Love to Last a Lifetime. Alguns questionam porque, se fosse mesmo por questões de saúde mental, ela simplesmente não anunciou uma pausa na carreira. Afinal, todos entenderiam
algo nesse estilo. De qualquer forma, seus fãs e colegas estão revoltados e o caso está repercutindo bastante, tá? Você jura que tá repercutindo. Gente. Tipo, ela poderia ter falado, ou então alguns autores, né, que saem das redes sociais, ou enfim, né, Sim, pessoas que não vou dar são uma autores, pausa, né? normal. É, E é isso aí. mas Gente, eu fiquei chocada passada. A pessoa forjou a própria morte. Por suicídio, na real, até que é pesadíssimo. eu ia dizer que é até crime, mas acho que é, não sei se só se finge realmente, né, em meios Acho que legais. só redes sociais, não, entendeu? É, só é bizarro. Não, e o pior é que assim, o grupo, isso foi num grupo de Facebook que ela anunciou, que a filha dela anunciou a morte. E o pessoal continuou com o grupo e chegaram a fazer arrecadações para instituições que tratam de pessoas com transtornos mentais. Então, tipo, Nossa, foi criado todo um movimento por conta disso. As pessoas, os fãs ficaram chateados porque a bonita, ai, gente, que ódio, sim. tinha morrido e aí ela não tinha morrido. Aí ela chega e vamos se divertir. Vamos se divertir. O vamos se divertir no final do post dela é o melhor. Gente, então. Falaram aí que eu morri, mas não morri. Entendeu? Pensei 1 milhão de vezes em como contar isso, mas estou viva. Tudo bom? Né? Nossa, muito. Tudo errado, Muito gente. estranho. Tudo errado, tóxico, feio, horrível. É muito, muito feio fazer isso com as pessoas. Não façam isso com as pessoas, tá bom? É muito feio Não você enganar finjam. as pessoas com um assunto tão horroroso, sabe? Mente qualquer coisa, fala que vai tirar um ano sabático, só deleta o Instagram, Facebook, enfim. Mas não fala que morreu, gente. Mesmo se não tenha sido ela, mesmo se ela realmente estivesse num momento ruim e ela tivesse tentado se suicidar, que ideia de merda foi essa da família dela? Da família, né? Que ela tinha morrido, sabe? Péssimo. Nossa, péssimo. Péssimo, babadaço, assim. Me lembrou a história, eu não sei se você já viu, o Livraria em Casa. Eu nunca lembro nem o nome dele, é o Livraria em Casa. Olhando quem tem canal no YouTube, teve um tempo atrás que ele andou fazendo uns vídeos assim, contando sobre as tretas de autores. E aquele cara que escreveu Mulher na Janela. Ah, sim! Que ele fingiu que estava com câncer. Ele inventou um monte de história feia sobre ele mesmo. Tá igualzinho. Só que essa aqui ela foi um pouquinho mais além. Ela se matou para tentar vender o livro, porque ela achou que, numa ideia de gênio, porque realmente tem algo. O AJ Finn, a Lu lembrou aqui no. Paulo Hatz é o cara do Livraria em Casa. E ele falando do AJ Finn, que é o autor de Uma Mulher na Janela. Ele inventou que tinha câncer na cabeça, gente. Pra ter mais tempo pra escrever um livro. Eu acho que foi uma treta assim. Horrível. E eu perdi o fio da minha dor. Mudei de assunto e eu esqueci o que eu tava falando. Não, é que tu tava falando que esse caso lembrou isso, né? Não, mas eu tava... Eu esqueci. Eu tava pensando que, tipo... já houve casos, por exemplo, de ter um autor ter um pseudônimo e matar um pseudônimo, né? Aí tudo bem, mas aí é o pseudônimo, ele nem existe de verdade. Sim, pois é. Mas tipo, tem outras jogadas de marketing que você pode fazer, né? Também tava pensando na... Agora isso, na Helena Ferrante, que também, né, ela... Ninguém sabe quem ela é, né? É uma puta jogada de marketing. Além dela escrever muito bem, o mistério em torno dela também alavancou, né? Assim foi lançado. Claro que se marca a qualidade das obras, né? Mas, tipo, esse mistério em relação a ela acaba, né, envolvendo o público também. Então, tem muitas outras maneiras. Porque normalmente, realmente, existe esse movimento póstumo, né? Quando um autor morre, as pessoas procurarem o livro dele, assim, dela, autor, enfim.
Que eu acho Sim. muito triste, porque às vezes a gente só fica sabendo que o autor existiu, quem ele era, o dia que ele morre, né? Enquanto tá vivo, ele tá caindo no ostracismo. Acontece isso muito com artistas em geral. Então eu acho que às vezes ela pensou na cabeça dela, de gênia. A gênia do crime, ela, né, gente? Vamos falar aí. Gênia do crime. Que se ela morresse, os livros dela iam vender mais. Mas eu tô achando que não deu muito certo, porque ela se ressuscitou. É verdade. Eu acho Agora, que quem ressuscita pode ser que venda mais, né? Então... a Bíblia vendeu bastante, porque Jesus ressuscitou. É verdade. Ai, gente. Foda-se, ali É. Mas eu fiquei passada. Eu ainda estou passada como uma pessoa pode forjar o próprio suicídio. Não brinca muito. com essas coisas, gente. Tem certas Não, coisas e a Ali disse, né, que a filha postou mais de uma vez, né? Tipo, foi postado na rede oficial da filha e depois ela falou mais de uma vez sobre... Tipo, não foi que outra pessoa supôs, né? É, se para... É. Vai saber, né? Não dá pra saber nada. Você confia numa pessoa dessa? Tudo que ela falar daqui pra frente Não. vai ser mentira. Sim. Tudo que ela falar. Ninguém vai acreditar em mais nada do que ela disser. Simples assim. Autores. Não finjam suas próprias mortes. Não tem graça. Ou então se fingir, fica direito. fingido pro resto da vida. Continue morto pro resto da vida, né? Lembrei do sumiço da Agatha Christie também. O sumiço da Agatha Christie pra mim é maravilhoso, mas ela só estava muito puta porque ela tinha tomado um chifre. Não julgo. Sim, ela só sumiu. Me procurem. Não julgo. Mas essa eu julgo, porque eu acho que não é coisa pra se brincar. Gente, eu tô passada. Imagina se você é uma fã. Se coloca no lugar. Imagina se você é uma fã dessa autora. Sim. Bem específico. Vai, tem um autor aí nacional, porque, pelo visto, ela tinha assim, uma comunidade de fãs que seguiam ela, que estavam no mesmo canal que ela no Facebook. Então eram fãs próximos, assim, que ela tinha troca direta, eu imagino. Então deve ser mais ou menos igual acontece com os nacionais aqui, que a gente consegue conversar, tá em grupo de leitura coletiva, sabe? Esse tipo de coisa. Aí você conhece, você tem essa proximidade com essa autora, e aí, de repente, aparece a notícia de que ela morreu. Sim. Você vai ficar super triste, sentido, enfim. E aí depois a bonita ressuscita. Nossa, eu ia 2 anos. Muito puta da vida. Nossa, eu ia estar igual esse povo que tá na internet pedindo a caveira dela. Real oficial, porque pensa. E outra, contexto de pandemia era, né? Outono de 2020. Tá todo mundo mais abalado, né? Psicologicamente também. Tipo, ao receber uma notícia dessas, né? O que fica? A lição que fica é: não force seus próprios mortes. Ainda mais, gente, ainda brincando com saúde, coisa de saúde mental, né? Saúde mental é uma coisa tão séria. Suicídio é um assunto tão sério. A gente já começou com fofocas sérias aqui. Era só pra gente fofocar e falar mal dos outros. Pois é, eu comecei a ler, comecei a me surpreender. Sim. A Marília tá perguntando se não é crime. Olha, não sei se só pelo Facebook e alguma coisa assim se configura. Eu acho que, tipo, se alguém processar ela por se ter se sentido lesado, pode ser que dê ruim. É um negócio de fraude, né? Quase assim. Porque ela era uma figura pública e anunciou publicamente a morte, sim, é possível. Sim. Pode ser, faz sentido. Mas se ela continuou viva, por exemplo, em meios legais, pagando imposto, whatever, Pagando as contas. aí eu acho que é um pouco mais difícil. Daí ela não teve essa ilegalidade, né? Mas acho que se alguém denunciasse, assim, ou alguma coisa assim,
era capaz de, enfim, dar um processo, né? Sim. O pessoal tá falando do AJ Finn. O AJ Finn, ele matava todos os parentes para não comparecer nos compromissos. Ele matou a avó umas 3, 4 vezes. Ele já tive colegas de trabalho assim. Se você não teve um colega de trabalho que já fez isso, você foi esse colega. Eu não prometei ninguém por faltar do serviço, não. Deus me livre. Também não. Eu acho que a gente não tem coisa que a gente não pode brincar, não. Mas eu conheço algumas pessoas que a avó já teve doente, que... O pai eu também. O AJ Finn era esse cara perturbadinho nas mentiras, nas lorotas. Ai. Olha, gente. Ao invés de fazer igual o George Martin, né? Ele só ameaça. Cada vez que me apressar, eu mato um Stark. Ele já falou isso em tweets dele. Melhor pessoa, não. George Martin é a melhor pessoa e ponto final. Agora, vamos para a próxima notícia, Luíse. Essa eu não sabia, essa eu conhecia. E eu dei muita risada quando eu vi isso no Instagram. É bem recente. É recente. E a hora que eu vi o post, é sério, eu olhei e eu pensei, essa mulher tá loucona. Gente. É o quê? Todo mundo sabe que é assim que acaba, da Colleen Hoover. É um livro famosinho dela há muitos anos. Porém, ele viralizou em 2022 no TikTok de uma maneira que ele virou o mais vendido da Amazon em 2022. O livro mais vendido. Eu acho que também porque saiu a continuação. O assim que começa. Ele se tornou o livro mais vendido da Amazon em 2022. E qual foi a ideia de gênia do crime? A dona Colleen Hoover. Olha, meu livro está vendendo muito de novo. Um livro sobre abuso, violência doméstica. O que podemos fazer? O que eu posso fazer para monetizar em cima desse livro? Eu já tô rindo, porque a ideia é muito ruim. Mano, que mulher burra. É sério, ela não tem uma amiga. A minha pergunta é, ela não tem uma amiga, sabe? Cadê o editor? Uma amiga para falar para ela, essa ideia é bosta, colega. Não vai, entendeu? Se ela é minha amiga, eu ia ser a primeira a falar. Que ideia bosta que você teve. Porque, né? Um livro sobre abuso, violência doméstica. Ela escreveu o livro, ela mesma conta que ela escreveu o livro baseado na história dos pais dela, que a mãe dela sofria, apanhava do pai. Aí pesadíssimo. Ela vai monetizar em cima do livro. Ela faz um livro de colorir. Assim que acaba, gente. Um livro de colorir. É um livro super pesado, cheio de drama. Que ideia boa. Que tal? Colorir um livro desse. Eu entendi o conceito, porque, aparentemente, eu não li assim que acaba ainda, apesar de ter lido outros da Colleen Hoover. Esse tá aqui empacado há anos já, inclusive preciso ler logo. Dizem que é muito bom, dizem que é realmente um dos melhores dela. Mas a personagem principal tem uma floricultura. Então, a Colleen Hoover tentando se explicar, ela disse que foi pensando nisso. Eu vou ler a notícia, vamos lá. Por que Colleen Hoover irritou fãs do livro É Assim Que Acaba, o Viral de 2022? A escritora Colleen Hoover, essa fonte é o Yahoo Notícias, tá bom, gente? A escritora Colleen Hoover foi criticada pelos fãs do livro É Assim Que Acaba, que é protagonizado por uma vítima de violência doméstica e abuso. A autora anunciou na última semana que publicaria um livro de colorir inspirado na história do romance. Decisão que não repercutiu bem entre os leitores. Por que será? Porque eu não entendi. Gente, e a querida da Colleen Hoover, que simplesmente fez um livro de colorir de É Assim Que Acaba? Um livro que retrata estupro e violência.
Estou chocada como ela se afunda cada vez mais. Maior exemplo de literatura capitalista. Publicou uma pessoa no Twitter. Outro anônimo foi à rede social para dizer que a autora fez uma instrumentalização de experiências traumáticas. Hoover usou seu perfil no Instagram para anunciar que ouviu as críticas e desistiu de publicar a obra. O livro de colorir foi desenvolvido com a força da Lily em mente. Lily é a personagem do livro, tá, gente? A personagem principal tem a floricultura que apanha. Mas vejo agora como isso foi absolutamente equivocado. Concordo com você. Não há justificativa. Postou ela nos stories. A autora disse à editora que não queria seguir em frente com o projeto e depois apagou a publicação em que anunciava o livro de colorir. A Lily, de quem Hoover falou no Instagram, é protagonista de Assim que Acaba. Na trama, a personagem começa a se relacionar com um homem que é abusivo e violento com ela. Assim que Acaba foi o livro mais vendido do ano passado no Brasil, segundo o Publish News, quando Hoover atropelou nomes como J.K. Rowling e Julia Quinn. Apesar de ter sido publicado em 2018, o título foi alavancado por virais no TikTok. Hoover surfou na onda e lançou a sequência chamada Assim que Começa. Que claramente deveria ter vindo antes. A pessoa que tem toque assim em mim. Começa assim que acaba, né? Não, mas na verdade é assim que começa. É depois, uma hora depois do final do primeiro livro, é assim que acaba. E eu já vi críticas dizendo que ela fez um livro assim. Confiáveis as críticas? Não. Colleen Hoover é confiável? Também não. Gente, eu gosto da Colleen Hoover. Eu li 2 livros dela. Os 2 livros eu devorei. Um é o Novembro 9, que eu sempre falo que eu não dormi, porque eu precisava de respostas, não de dormir. Porque os livros dela são muito assim, aquele livro que você não quer parar de ler. Parece ser esse tipo. Eles são bem... Tem umas questões problemáticas. Se você ficar chafurdando ali, você vai achar. Tu vai encontrar. Você vai encontrar. Então, você só curte e vai. Entendeu? Você não fica se apegando muito. É um romance com um fundo dramático. Todos eles têm um fundo dramático. Todos têm uma treta. E 1 zilhão de reviravoltas até o final do livro. Uhum. E personagens masculinos perfeitos que não existem. Tirando o menino de Novembro 9, que ele é meio perturbado da mente. E ele bota fogo nas coisas. Mas tirando isso, aquela que começa a dar spoiler do nada. Os livros dela são bons. Só que aí ela foi lá e escreveu esse Assim que Começa, que é a sequência do Assim que Acaba. E parece que ela meio que mudou a cabeça da protagonista. Eu vi um menino que eu sigo aí falando que, tipo, ele odiou, porque o Assim que Acaba é perfeito. Ela era apaixonada pelo cara que era abusivo, ela amava ele, então por isso foi muito difícil ela sair desse relacionamento, blá, blá, blá. Aí no segundo livro, do nada, ela não amava mais ele, ela já estava pensando no outro, que depois ela larga pra ficar com outro. Todo mundo sabe essa história. Nem é spoiler mais. Ela tava com um, mas já tava pensando em largar e ficar com o outro. Mas no primeiro livro ela amava um. E aí no outro ela amava o outro. E aí ninguém entende nada, entendeu? Ela se perdeu no rolo que ela mesma criou. Porque ela também quis surfar na onda de ganhar dinheiro. Então temos um problema. Os dois se... né? Os dois livros ficaram na lista de mais vendidos, se eu não me engano, né? Acho que o Assim que Acaba em primeiro, Assim Começa em terceiro. Então, assim, minha filha, se tu já tá rachando de ganhar dinheiro, pra que você quer inventar moda aí? Porque você não faz igual a J.K. Rowling, publica a cada ano, as editoras J.K. Rowling, uma capa diferente. Uma capa diferente. Uma edição diferente. A gente é o culo transfóbica de dinheiro. O ódio que dá. Mas ela se fudeu nessa, mas ela voltou atrás. Mas o livro de colorir foi um pouco... Gente, eu vi a publicação dela, porque eu sigo ela no Instagram. Eu abri o Instagram, tô lá descendo, de repente eu vejo a Colleen Hoover com uma cara feliz, com o livro de colorido É Assim que Acaba. E eu nem li. Mas eu sei da sinopse. Aí ela lá na legenda falando, estou super feliz com essa novidade. Eu, moça... Eu acho que
Quando você faz aquela cara de ideia ruim. Só que assim, eu pensei, ideia ruim e passei reto. No outro dia, tava todo mundo falando disso. Eu vi vídeo no TikTok, eu vi um Instagram, um monte de gente no Instagram falando. Eu falei, nossa, não fui só eu. Eu achei que tivesse sido só eu que tivesse. Mas eu acho que realmente o que faltou pra Colin Hoover foi uma amiga sincera. Uma amiga de Foi verdade, bom senso sabe? também. Bom senso ela já não tem, né? A gente já percebeu. Então, Mas faltou uma amiga. isso eu falei, né? Um editor, mas às vezes isso até é ideia dos próprios editores, né? Mas Porque eles enfim, querem né? ganhar Ela é dinheiro, né? autora, né? Então ela é o nome dela que tá ali, né? Tem que ter uma responsabilidade, né? Pois é, pois é. Mas às vezes o dinheiro fala mais alto. Sobre essa questão do estupro em obras, eu já vi várias críticas, até mesmo a Outlander, que eu não li os livros, eu vejo as séries, sou muito fã das séries, mas realmente tem muito estupro, né? Muita violência contra a mulher. E aí a crítica não necessariamente, tipo, daí falo, né? Porque naquela época realmente ocorria. Mas aí é sempre o recurso narrativo, sabe? É sempre o mesmo recurso narrativo, sabe? Acontecer a violência, e aí para mudar, ou enfim, para instigar, daí agora vai atrás daquele, né, daquele personagem que cometeu a violência para tentar se vingar e tal. Sempre é o recurso narrativo, assim. Não tem. Já vi alguns textos criticando isso, assim. E aí ela também não sei se acontece a mesma coisa no livro da Diana, né? Se também se dá assim. Mas na série realmente sempre tem isso como recurso da A Colin narrativa. Hoover é outro que é assim. O pessoal fala que às vezes ela apela. Tem aquele livro dela, eu não li ainda, que muita gente fala que ela exagerou e ela pesou a mão. Eu morro de vontade de ler só pra saber se ela pesou a mão mesmo. Porque eu sei que os livros dela eu vou ler, tipo, no máximo em 2 dias. Então não é uma coisa que eu vou Tu não perder muito consegue tempo da parar, minha né? vida. Eu não vou perder muito tempo da minha vida lendo. Então todo mundo fala que ela perdeu a mão nesse. Que aí agora ela tá se aventurando também nos livros de outros gêneros. Verity diz que é o pior. Que assim, que não faz sentido nenhum as coisas que acontecem, que ela pesa muito a mão. Não, eu só ia comentar que esse Verity foi o primeiro dela que eu fiquei sabendo. E eu quase comprei, assim, eu quase comprei. Foi quando eu comecei a entrar no universo literário e... Não a entrar no universo literário, eu comecei a entrar nos grupos e tal, e eu comecei a comprar na Amazon. E aí aparecia muito, 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 muito Verity. E aí, tipo, foi bem na época que lançou. Mas aí eu não comprei na época e depois eu comecei a... acho que eu não quero isso, não. Eu não cheguei a ler nada dela. Ela tem muito uma receitinha de bolo, assim mesmo, sabe? Vai ter o casal, aí vai ter uma treta. Aí vai ter uma treta muito grande que eles não vão poder ficar juntos. Aí eles vão se resolver e todo mundo fica feliz para sempre, sabe? Mas eu amo. É aquela receitinha de bolo que eu gosto em livros de drama, pelo menos, romance / drama, sabe? Uhum. Os 2 que eu li dela são bem legais. Novembro 9. É um casalzinho que se conhece no dia 9 de novembro. Ela tá tretando com o pai e ele salva ela da treta. E aí eles se conhecem e eles combinam que eles vão sempre se encontrar no dia 9 de novembro, porque ele tá escrevendo um livro. E ele vai fazer desses encontros dele, um livro que ele tá escrevendo. Eles sempre se encontram no dia 9 de novembro. Então você fica desesperado esperando o próximo 9 de novembro. É o inferno que acaba. Aí você, meu Deus, acaba o capítulo, próximo 9 de novembro. Eu preciso ver o que vai acontecer. Aí acaba. Próximo 9 de novembro, eu preciso ver o que vai acontecer. Aí quando você descobre a ligação dos dois, aí você fica, meu Deus do céu, eu preciso do próximo 9 de novembro. E assim, eternamente até o final do livro, entendeu? Porque aí você precisa saber o que vai acontecer com esses dois, porque muitas tretas acontecem. Muitas tretas. Existe um problema aí do mocinho.
tudo bem. Enfim. Você perdoa porque ele é adolescente. Adolescente faz merda, né? Adolescente faz negócio da merda o tempo inteiro. Então, é isso. E eu li, Luiz, o Confesse dela. Confesse tem uma série que eu não assisti até hoje. Eu precisava assistir, gente. Fica a indicação de Confesse também. Ela usou... Ela tem umas ideias legais, de vez em quando. Ela tem umas ideias boas. Mas essa é uma ideia legal. O personagem principal é um artista que ele pega confissões das pessoas anônimas que deixam no ateliê dele. As pessoas colam post-its na parede do ateliê dele, assim. E ele usa aquelas confissões para fazer arte, para fazer quadros, enfim. E o que a Colleen Hoover fez? Ela pediu para os leitores dela mandarem as confissões. Então, todas as confissões que são usadas no livro são confissões reais. Ai, gostei. Tem umas coisas pesadas. Confissões, coisa que você não contaria pra ninguém, um segredo que você tem guardado. Então, é tudo assim. E aí a mocinha conhece o cara porque ela para pra ler, as confissões estão todas coladas, e aí ela vê que ele tá precisando de uma ajudante, e aí ela se candidata. Enfim, aí muitas coisas acontecem. Mas é muito legal. Eu lembrei dessa ideia das confissões, um podcast que eu ouvia do Histeria. Foi um pouco antes dos podcasts que eu ouvi, mas é rascunho do meu e-mail, tipo, rascunho, tipo, e-mail nunca enviado, uma coisa assim o nome. E aí a ideia sempre eram artistas que liam e-mails que era enviado pela própria audiência, tipo, e-mails que nunca foram enviados, que, tipo, ficaram na caixa de rascunho. Aí era, tipo, sobre amor, traição, tipo, amizade. E aí era muito legal, sabe? E eram esses e-mails que às vezes a gente escreve e quer desabafar, falar e não envia. Qual das confissões? E o mocinho de Confesse. É perfeito, demais. Não existem homens perfeitos igual aquele menino. É só isso que eu tenho pra dizer mesmo, aquela momento de desabafo. Inferno. Não tem. Não existe. Fica iludindo a gente. A Lu tá falando aqui nos comentários que ela não lê mais Colleen Hoover. Ela só assiste os vídeos com spoiler. Prático, acho prático. Não são todos dela que eu quero ler também. Eu tenho alguns aqui em casa que eu deixo aqui também. É aquela minha famosa prateleira dos Água com Açúcar, que eu deixo para o momento que eu quero ler romances. E os dela são romances dramáticos. Então, quando eu preciso de um drama na minha vida, que acontece de vez em quando, eu pego os dela. Faz tempo que eu não leio, preciso ler Colleen Hoover. Vou ler o É Assim Que Acaba, mas não quero o livro de colorir. Não, o livro de colorir foi um pouco demais. Não. Muito. Não, faltou uma amiga. Faltou. Se eu fosse amiga dela, eu ia falar, minha filha, que ideia merda. Por favor, não faz essa merda. E tá aqui o lado feio do amor, que eu vi que ela tá com o lado feio do amor aqui também, dizem que é bem pesado. Aqueles boy tóxicos romantizados dela. Enfim, Colleen Hoover ela já tem um histórico, né? O histórico dela não é dos melhores. Aquela história, o histórico da Netflix te entrega, o histórico da Colleen Hoover entrega ela. Ela, sabe? Ela tem personagem estranho, ela tem história ruim. Aí ela pega um livro bom, que todo mundo, é unanimidade, todo mundo fala que é bom, ela vai lá e quer fazer um livro de colorir. Meu Deus do céu, por quê? Por quê? Mas quem somos nós pra julgar, não é mesmo? 2 horas depois. Muito bom. Ai. Agora tem uma outra fofoca da Braba. Essa é das Bravas, essa é das grandes. Eu vou deixar você ler. A autora brasileira acusa Netflix de plágio. Oh my God. Olha o bafão. 1899, que é aquela série que estreou faz pouco tempo. A autora brasileira acusa na série da Netflix de plágio, entendo o caso. O título da matéria é do Olhar Digital, nossa fonte. Uma quadrinista brasileira fez acusações de plágio contra a série da Netflix 1899, produção alemã dos mesmos criadores de Dark.
quadrinista Mary Cagney publicou em suas redes sociais uma acusação de que a nova série alemã da Netflix 1999, dos meus criadores do sucesso Dark, seria uma cópia de uma obra sua publicada em 2016. A obra em questão é o quadrinho Black Silence, uma história de ficção científica que se passa em um futuro distópico pós-apocalíptico. O quadrinho foi publicado em 2016 com a ajuda de um financiamento coletivo. Por ele, Cagney ganhou o prêmio de melhor desenhista no troféu Angelo Agostini e recebeu 3 indicações ao prêmio HQ Mix. 1899 é uma série também de ficção científica que chegou à Netflix há pouco tempo, né? A série foi muito aguardada por ser criada por... Enfim, os meus caras lá do Dark. E os dois são alemães. Me recuso a ler o nome do cara. Não queremos colocar nenhum demônio alemão nesse episódio. Não estamos querendo chamar ninguém. Desde que a dupla anunciou essa nova produção em parceria com a Netflix, a expectativa se manteve nas alturas, né? Porque todo mundo amou Dark. Eu vi 3 episódios, não entendi bulúfias e não vi o resto. E nem e aí também tinha... Eu dormia, tinha passado 3 episódios, aí eu tentava voltar e ver de novo, aí tinha passado 4 episódios até que eu desisti. A série vem sendo bem avaliada pela crítica, 1899 no caso, mas agora enfrenta a acusação da artista brasileira. A autora explica em uma thread no Twitter em que aponta semelhanças entre sua obra e a série da Netflix. Mas talvez o Moacir Clear possa falar com ela, né, sobre o assunto de plágio. Brasileiro tem uma sorte. Bom, as acusações da autora apontam para cópias em diversos pontos de sua obra, desde representações visuais até elementos narrativos. Além dos apontados pela autora, outras pessoas vêm buscando e apontando semelhanças entre a história em quadrinhos e a série. Eu acho um pouco exagerada a questão das expressões dos quadrinhos com os personagens. Esse eu achei um pouco... não, isso aí foi, mas é que assim, eu consegui ver a thread no Twitter no dia que ela saiu acusando todo mundo, mas eu tô vendo aqui agora que ela excluiu. Acho que a notícia que ela precisou excluir depois a thread, porque, enfim. Segundo ela aqui, a Black Silence é uma obra curta que poderia ter facilitado uma potencial cópia. É muito fácil, em 12 horas de projeção da série, diluir todas essas referências, mas a essência do que eu criei está lá, afirma a autora. Ela também explicou como os autores podem ter tido acesso à obra. Você deve estar se perguntando como isso é possível. Aí ela disse que em 2017 foi convidada pela Embaixada Brasileira a participar da Feira do Livro de Gotemburgo, uma feira internacional muito famosa e influente na Europa. E ela distribuiu... Foi onde ela distribuiu o quadrinho Black Silence. E foi na Alemanha, né? Exato. Para inúmeros editores e pessoas do ramo. E aí, por isso ela fala que não é difícil ver o trabalho chegando até eles. Coitada. Ela falou que ela não entregou o quadrinho físico, mas não só entregou o físico, como também disponibilizou a versão traduzida para o inglês. Os criadores negam plágio. Negaram plágio, fizeram ela pagar o rolê, né? No Twitter, falando. Porque ela ainda ia pegar uma condenação por calúnia e difamação. E como é que prova agora uma brasileira, né? Que os alemão fodão copiou ela. Bom, oi, eu tô pensando aqui ainda. É porque na questão criativa, assim, é meio difícil falar sobre cópia, né? Porque a não ser que seja estritamente a mesma, usados tipo, os mesmos recursos, a mesma ideia, sei lá, do plot, o mesmo local e tal, né, que tu consiga provar, eles podem ter falado, a gente pegou a mesma referência que você, ou sei lá, né, tipo, tá aí, né. Provar que ela foi
Ela foi realmente Que foi plagiada. exatamente. É. Mas eu lembro que quando eu vi a trend dela no Twitter, eu fiquei de cara, porque realmente, gente, é muita coisa. A pirâmide do começo e os personagens, o jeito que é desenvolvido, as tretas, tem tudo, tá tudo lá. O quadrinho dela é menor, a série é maior, igual ela falou, mas o quadrinho dela tá inteiro diluído no meio da série. É muito doido, porque é exatamente, é muito igual, é muito igual. E eu fico imaginando o desespero dessa criatura, coitada. Quando ela viu, Sim. ela começou a falar, ela começou a ligar os pontos, porque faz todo sentido, porque ela foi lá pra Alemanha, ela distribuiu o quadrinho dela lá, algum filha da puta pegou a ideia dela e falou, vamos transformar isso aqui que é da hora, entendeu? Porque não aconteceu aqui no Brasil. Sim. E imagina o desespero dela. E assim, e a sensação de impotência, né? Porque ela falou Sim. e ainda teve que apagar o que falou, porque não ia dar em nada. Eu vi o pessoal falando esses dias porque a série não foi. Ela não vai ter segunda temporada. Ela foi cancelada. Ai. Já. Uhum. E aí falaram que é porque não tem o segundo quadrinho pra eles copiarem. E aí, não, eu já tô aqui. Tá de graça o quadrinho dela no site da própria autora, e aí eu vou pesquisar. Aposto que no quadrinho eu não vou dormir, que quando eu aprender a ler quadrinho. E, e aí eu vou ver, depois eu assisto a série. Mas é bem que tu falou, né? Bem complicada, gente, com menos acesso, assim, né? Tipo, menos acesso mundial, né? Então é muito fácil, muito mais fácil para quem é de países que consegue distribuir para mais pessoas, tipo, pegar histórias que tem boas, né? Boas histórias de lugares menos conhecidos e roubar a ideia, né? Sim. É muito mais fácil. Muito mais fácil. Nossa, muito mais fácil e triste, né? Porque Sim. A Luísa falou aí do Monsters Clear, gente, para quem não sabe, as aventuras de Pi. Sabe as aventuras de Pi? Aquela história foi famosa, virou filme, foi pro Oscar, tudo mais. Foi um plágio escancarado de um livro infantil do Monsters Clear. Monsters Clear, o mesmo que escreveu o Centauro famoso, famigerado Centauro no Jardim, do qual a gente fala aqui desde o início dos primórdios desse podcast, que é um livro maravilhoso que a gente leu ano passado. E As Aventuras de Pi é um plágio escancarado do livro dele. Escancarado. Assim. Vamos ler o resumo do Black Silence para o pessoal saber? Lê aí. Ó, no futuro, a Terra está com os dias contados. Uma equipe de astronautas é convocada para fazer reconhecimento de um planeta que pode ser a única chance de sobrevivência dos seres humanos. Lucas é um exobiólogo renomado que se encontra numa situação complicada e sua carreira está por um triz. Destino leva até Neo, uma militar com uma reputação e tanto, que faz uma proposta irrecusável. O que ele não sabe é que esta missão mudará tudo o que ele acreditava um dia ser verdade. Sinopse legal. Mas, enfim, eu vi só 20 minutos da série, eu não posso opinar com. Se é uma série de sci-fi. O quadrinho é de sci-fi, né? Mas parece que sim, que ela tem uma treta aí de muitas coisas acontecem. Só que ela é meio paradona, eu acho que por isso que ela não foi renovada também, porque dá sono nas pessoas. Sim, demora pra entender. Então, né, esse negócio do plágio, mas o Moacir Clear não chegou a fazer nada também, né? Não, ele falou que ele tava nem aí, que ele queria que a história dele fosse mais pro mundo mesmo. Uma pessoa muito desenvolvida. Uma pessoa evoluída, uma pessoa que já transcendeu. Pra mim é isso. Sim. Não, e o próprio Centauro no Jardim tem ali um negócio meio com a ideia de Pi também, né? Que não, enfim, né? Essa Pi veio depois dele, né? Mas com essa ideia, né, o que será que aconteceu, né? Que me lembrou bastante também do filme que eu vi. Sim. Plágio, gente. Olha o bafão. A Netflix plagiando uma autora
de quadrinhos sci-fi brasileiro. Por essa, vocês não esperavam. Acho que só essa história já dá outra história para um livro. Sim. Já dá outra história para um livro super. Super, super. Por falar em Netflix e quadrinhos, não é fofoca, é notícia literária. Você viu? Eu repostei quando eu fiquei sabendo que o cidadão... Eu nunca lembro o nome do quadrinho do Cidadão em Comum, que o primeiro é um romance, os outros são quadrinhos de um quadrinista brasileiro, claro. Ai, como é que chama? Oh, meu Deus. Gente, o Alzheimer pegou aqui bonito, hein? Pedro Ivo. Pedro Ivo, ele está sendo adaptado por ninguém mais, ninguém menos que Fernando Meirelles para Netflix. Olha! Pedro Ivo é autor da Faro e tem também esse livro, essa série de histórias. O Cidadão em Comum é um quadrinho de um super-herói brasileiro. Então, ele é um super-herói, só que ele é um super-herói todo fodido. E ele não ia contar, ainda era segredo. Fernando Meirelles foi na CCXP e soltou a rata de que já estava em desenvolvimento. Já tem inclusive os atores. Já tem tudo. Então a gente vai. É assim que faz, viu, Netflix? Não é roubando a história das pessoas. Para ajudar a escrever. Ele está ajudando a escrever roteiro, ele está fazendo tudo, vai ser adaptado. Fernando Meirelles, que é aí famosíssimo, fez Tropa de Elite, fez Os Dois Papas, foi Oscar. E tá fazendo agora, vai fazer essa série aí para Netflix. Legal. Do Cidadão Show. Comum. E vai ser muito legal, porque a gente vai ter um super-herói brasileiro. Nossa, que medo. felicíssima com a notícia quando eu vi. Muito feliz mesmo. Olha só, eu achei aqui uma comparação, porque tá no Instagram, em que ela cita as coisas que ela achou parecida à autora. Eu vou ler para quem já viu a série e consegue associar. Aí ela começou falando, né, que estava em choque, e o dia que descobri a série, em 1999, é simplesmente idêntica ao meu quadrinho Black Silence, publicado em 2016. Segundo Mary, que é o nome da autora, diversos elementos da série são semelhantes ao seu quadrinho. Está tudo lá: a pirâmide negra, as mortes dentro do navio ou nave, a tripulação multinacional, as coisas aparentemente estranhas e sem explicação, os símbolos nos olhos e quando eles aparecem, as escritas em códigos, as vozes chamando por eles, detalhes sutis da trama, como dramas pessoais dos personagens, incluindo as mortes misteriosas. Escreveu a autora. E daí, então, por isso que eu tava achando estranho, né? Porque daí na série é um navio, né? Aí, porque eles colocaram esse elemento, não é plástico na cabeça deles. Não é mais plástico. Não é nave. Não é nave, é um navio. Tudo diferente. Oxi. Que loucura, até as dramas pessoais, tipo, dos personagens. Os dramas. E uma mãe conhece seu filho, né? Coitada. Imagina ela vendo todo o trama da história. É muito triste isso. Sim. Da Netflix. Muito triste da Netflix. Mancada. Foi muita mancada. Só não foi pior do que a segunda temporada de Bridgerton. Nossa. Coitada. Chateada. A gente veio aqui pra fofocar e falar da vida dos outros. Tá todo mundo aqui chateado. Tô muito chateada. Tô muito chateada por ela. Quero ler o quadrinho dela agora. Vamos mudar. Bom. Agora dá pra dar risada, hein? Gente, a última fofoca sobre um livro que está aí dando o que falar. Lançamento hot, LGBTQIA+.
tá na boca do povo, não é mesmo? Gente, o autor Blame, jamais saberei falar o nome dele. O nome dele é Blame PT. Entendeu? Vocês vão entender. Lançou um livro, um e-book, recentemente, que se chama Doutrinando um Bolsominion. E aí as pessoas estão lendo. Aí, entendeu? Ele Pelo título. Já me ganhou. Mas não é só isso. Esse livro, ele tá no Kindle Unlimited. Você pode baixar de graça e ajudar a arrecadar fundos para doar para as cozinhas solidárias do MTST, tá? Dos Movimentos Trabalhadores Sem Teto. E para Nem Casa Viva, que acolhe a população LGBT+, e precisa de doações para reabrir. Então, gente, você pegando lá no Unlimited, porque o Unlimited ele transforma em dinheiro se você empresta lá pro autor. Esse livro, você vai estar ajudando esses movimentos. E tá todo mundo resenhando esse livro e tá todo mundo amando. Esse que é o pior. Gente, essa é a melhor parte. Porque tá todo mundo amando esse livro, gente. Eu vou ler para vocês a sinopse. Só a sinopse. A fofoca é essa, tá? Um cara que tem um nome maravilhoso desse. Escreveu um livro hot, gay, que está arrecadando dinheiro para o MTST, para as cozinhas do MTST e para a casa que acolhe pessoas LGBTQIA+. Ô, Thaís, e como nossos roteiros sempre são muito bem planejados e tudo faz muito sentido no Lit Sem Frescura, esse autor pode ensinar a primeira autora que a gente falou como fazer uma jogada de marketing sem causar problemas, sem precisar fingir se matar, sem precisar fingir sua própria morte. Gente, que time foi esse? Que time foi esse para esse livro? Foi perfeito. Que título foi esse? Assim, ó. E a capa? Um homem com as tetas de fora de cueca, lógico, com uma bandeira do Brasil atrás. Muito bom. Ai, gente, sério, procurem. Eu vou ler a sinopse para vocês. Se quiser só levar uns tapas, é melhor procurar outro. Porque eu vou tirar o bolsomínio que existe em você e arregaçar ele. Valeu? Ai, já começou maravilhoso, meu Deus. Ai, peraí, deixa eu me recuperar. Sérgio vai até o clube BDSM de Leão, gente, ele gosta de apanhar. O doutrinador comunista, sem imaginar que sairia de lá com mais de um vídeo para o seu canal conservador de finanças. O que começa como curiosidade evolui para uma paixão que se torna perigosa à medida que a noiva de Sérgio, o cidadão de bem, e os cunhados milicianos dele desconfiam de sua traição aos valores do mito. Hot de humor e paródia política. Os personagens e acontecimentos descritos a seguir são totalmente ficcionais. Qualquer semelhança com pessoas ou eventos reais é mera coincidência. Todos os lucros dos 3 primeiros meses de lançamento serão destinados às cozinhas solidárias do MTST e à Casa NEM do Rio de Janeiro. Então, o livro tem aí 461 páginas. Ele está Uau! maior em vendas de ficção erótica, o que é um grande feito, porque o povo consome isso aqui, que é uma loucura. E o 5º somente em erótico. Vamos ver as avaliações, gente, porque eu não tô conformada, porque só tem 5 estrelas. Só tem 5 estrelas aqui na Amazon. Tem uma aqui ótima. 5 estrelas, mas queria dar 13. Eu amo essas pessoas inteligentes com piadas inteligentes. Curiosidade
ansiedade mata gato, mas no meu caso me fez ser a melhor leitura da semana. Nunca li um livro tão engraçado e sério ao mesmo tempo, que consegue não apenas nos tirar boas gargalhadas, mas também colocar a mão na nossa cabeça quando não estamos esperando. Mostrando de forma real o mundo BDSM e sem estereotipar um personagem trans, o livro nos imerge de cabeça no Brasil atual e real. Guerra política, um desgoverno horrível e, claro, a esperança de uma mudança e o fim de um terror. Engraçado como isso também se encaixa na trama do livro. Sérgio é o que todo mundo conheceu nesses 4 anos passados, mas que guarda um segredo que ele só percebeu existir depois. Entre falsa moral, discurso pronto, mentiras que apenas ele mesmo acredita, Leon é uma forte luz em seu mundo e o puxa para uma realidade da qual ele fingia não conhecer. Além das várias críticas ao desgoverno, de um certo mito que fugiu quando perdeu as eleições, temos críticas a todos, a forma como as pessoas julgam tudo sem nem conhecer. O mundo BDSM aqui é um ponto-chave para muitas coisas. E parte da trama da história dos personagens, mas também serve para mostrar uma realidade que muitos não conhecem. Se conhece, finge puritanismo. Enfim, valeu a leitura, recomendo demais. Agora faz o E. Gente, assim. Vamos lá. Problemas, temos muitos. Né? Porque eu acho que a gente cai naquela ideia de que você fala que a pessoa que não gosta de gay é porque é gay enrustido. Igual as pessoas falam aí de Bolsonaros da vida, das pessoas da vida, enfim. E aí, pobres gay, né? Porque estão sendo comparados com esse tipo de gente, né? É igual chamar de animal. O que os bichinhos têm a ver com isso? Mas tirando isso, pela diversão, eu acho que deve ser muito divertido, realmente. Eu entendo por que as pessoas estão gostando. E eu amei a ideia do timing da jogada de marketing, de reverter o dinheiro para o que está sendo necessário nesse momento, nessa batalha política que a gente está vivendo. E dando risadas, que ele está convertendo o Bolsonaro na porrada. Só que é na porrada que ele gosta. Ai, meu Deus, só melhora. É muito bom. Ai. Gente. Ai. Não, e aí várias pessoas estão lendo, assim, tipo, mesmo quem não é acostumado a ler livro hot, estão lendo pelo título, né? Então. As pessoas estão lendo pelo título legal. E pelo mote, e por tudo, enfim. Muito bom. Luiz está muda. Eu acho que o Luiz está impactado. Estou um pouco impactada na última fofoca e ainda dirigindo o anterior, porque eu já estou na página da quadrinista, gente. Dá para procurar por ela. Joga aí no Google a treta do plágio de 1899, que aí vai ser fácil de achar. Eu agora quero ler o quadrinho. Luiz, sossega, sai do Twitter. Não é hora de estar no Twitter. Mas muito bom esse último livro aí. Eu curti. Ainda mais. Será que ainda está sendo revertido? Porque esse é nas primeiras semanas, né? O dinheiro. 3 primeiros meses. De lançamento. Nos primeiros meses? Então ainda dá. Ainda tá. Ainda tá. É legal. Tem gente aqui no chat falando que a Moik quer ler. Muito bom. Eu achei muito bom que o Twitter do cara do Blame PT, que é o autor, é um ursinho da Ursal. Gente, quero ser amiga dessa pessoa. Essa deve ser muito divertida. No mínimo, muito divertida. O que eu vou fazer para arrecadar dinheiro? Imagina assim, a cabeça da pessoa. Precisa arrecadar dinheiro para as cozinhas coletivas, precisa arrecadar dinheiro para a casa NEM. O que eu posso fazer? Já sei, vou escrever o hot. Com BDSM. Se você não sabe o que é BDSM, não sou eu que vou te explicar, dá um Google. Você vai entender do que eu tô falando. E o porquê que ele fala no começo de sinopse que vai tirar o bolsominion dele na porrada.
Eu não superei essa parte. Não superei. Eu fico imaginando. Não, o melhor são todas as avaliações 5 estrelas. Ai, Deus. Socorro. Não, só tem 5 estrelas. As avaliações são Só todas 5 5 estrelas. Todas 5 estrelas. Luiz, acabaram as fofocas. Sim. Eu acho que a gente tem que ir para as curiosidades. Tem algumas curiosidades muito boas para falar também, porque quando a gente estava pesquisando as fofocas, eu descobri que tem muito pouca fofoca literária, gente. Então, se vocês sabem mais fofocas literárias, a gente pede encarecidamente que vocês nos enviem. Se vocês querem uma parte 2 desse episódio de fofocas, achou uma fofoca literária? Manda pra gente. Manda pra gente, por favor. Se você achou uma fofoca literária antiga, pode mandar pra mim, que eu também vou me surpreender com ela. A Luiz sempre vai se surpreender com as fofocas. Porque ela Sim. sempre é a última a saber. Sim. Vamos. Poderia ser um nome de um livro. Eu achei uma treta maravilhosa. Gente, o Machado de Assis tretava com todo mundo, né? O que acontece com o Machado de Assis? Acho que é por isso que eu gosto desse homem. Que vocês sabiam que o Machado de Assis, essa aqui eu não sabia também, essa aqui eu descobri hoje, ele tretou com o Euclides da Cunha? Também. Machado de Assis tretou com Além do José de Alencar. José de Alencar vai ficar pro final, porque é a melhor fofoca de todos os tempos. Eu amo. Mas vamos lá. Euclides da Cunha. Euclides da Cunha é o nome da rodovia que passa, que vai até São Paulo. Passa de Votuporanga, vai até São Paulo. Chama Euclides da Cunha. Euclides da Cunha é o cara que escreveu Sertões, mais conhecido por ter escrito Sertões, o livro que meu professor de literatura disse que nunca ia obrigar a gente a ler, porque é muito chato. E por isso eu nunca li. Mas ele tem aí o seu valor, porque os Sertões conta a respeito da Guerra de Canudos e tudo mais, mas parece que o Euclides da Cunha, eu não lembro o que ele era. Engenheiro. Eu sei que ele fica horas e horas do livro dele falando sobre a geografia, as planícies, os morros, o jeito que foi construída essa estrada, e por isso que o livro é super divertido, só que é o contrário. Então vamos à treta, gente. Machado de Assis tem uma nota no jornal de 1800 e bolinha. Eu vou ler essa nota no jornal da treta do Machado com o Euclides da Cunha. O centenário de Machado de Assis serviu para que se escutassem alguns depoimentos curiosos dos seus contemporâneos. Um deles contou um fato que ainda não tinha sido registrado, o de uma quase luta entre Euclides da Cunha e Machado de Assis. Euclides tinha escrito um trabalho reduzindo a farelos certo livro de Valentim Magalhães. Quem foi Valentim Magalhães? Quem foi? Tá. Então, Euclides E ele da deve ter Cunha terminado a crítica falando Deu assim: quem sou eu para julgar? Certeza! Então, Euclides da Cunha meteu o pau no Valentim. Ora, Machado era amigo do romancista. Romancista de Flor de Sangue. É o nome do romance do Valentim, que ninguém também conhece. Alguém já ouviu falar em Flor de Sangue? Eu não. Enfim. Então, Machado de Assis tomou as dores do amigo, porque Euclides da Cunha meteu o pau nele. E entre Euclides e Machado, houve um começo de bate-boca no interior da Garnier. Não sei quem é Garnier também, mas tudo bem, esses detalhes a gente passa. A certa altura da treta, Machado de Assis lhe faz esta advertência: moço, lembre-se de que sou 30 anos mais velho do que o senhor. E Euclides, num rasgo de quem não sabia apenas quebrar espadas, respondeu: eu não respeito a sua velhice. Respeito o seu trabalho. Oh. E a briga ficou nisso. Depois dessa, o Machado querendo brigar com o cara, falando: você me respeita que eu sou mais velho. Cara, eu não respeito a sua velhice, respeito o seu talento. Por
porque ele era quem? Machado de Assis. Você vai discutir com Machado de Assis? Não, porque ele é quem? Machado de Assis. Euclides da Cunha se mostrou, no final das contas, uma pessoa sensata. Muito bom. É verdade. E Machado de Assis se mostrou o quê? Uma pessoa treteira. Era pro caralho. Tipo, não era nem com ele a crítica. Não, foi um amigo dele. Ele já foi lá defender o coleguinha desconhecido, que ninguém sabe quem é. E ainda. Muito bom. É só sobre isso. Não, mas agora precisamos falar dessa fofoca que só tem alguns séculos. Adoro o conceito. Da briga e triângulo amoroso entre Oscar Wilde e o Bram Stoker, né? Gente, eu tô passada com essa história. Primeira coisa que eu tô passada, eu não sabia que eles eram contemporâneos. Que tem problema com datas. Bram Stoker nasceu em novembro de 1847 e morreu em abril de 1912. Check. Oscar Wilde. O Oscar Wilde nasceu 16 de outubro de 1854 e morreu em 30 de novembro de 1900. Sim, eles eram contemporâneos. Pois é. Chocada. Eu também fico chocada. Pra mim, Bram Stoker, ele nasceu, tipo, em 1600. Pra mim também. Junto com o Drácula. Drácula, sim. Acho que é por isso, né? Porque a história do Drácula é lá de trás. E aí a gente... Pra mim, ele é o próprio Drácula. É imortal. Ele, tipo, nasceu há muitos milhares de anos. Ai... Mas aí, além da fofoca deles serem contemporâneos, é que eles eram apaixonados pela mesma mulher, pela Florence Balcombe. E aí deu treta. O Oscar Wilde não era gay? Pois é, eu acho que ele era bi, né? Pelo jeito. Ou será que ele é igual o Bentinho e ele era apaixonado pelo Bram Stoker? Vai saber. Olha. Teorias da conspiração. Esse episódio acabou de passar de fofocas literárias para curiosidades. Teorias literárias. E agora? Cris, você travou, não te ver nada. Voltei? Voltou. Que o episódio passou de fofocas literárias para curiosidades literárias e agora teorias da conspiração literárias. Mas então... O Stephen King matando o John Lennon. Nada vai superar isso. Mas então, diz que havia aí um triângulo amoroso entre... Porque os dois caras, o Bram Stoker e o Oscar Wilde, eram apaixonados pela Florence Balcombe. E aí depois teve toda a treta do Oscar Wilde por ser... Enfim, porque ele era gay e a sociedade não aceitava, né? Pessoas homossexuais. E aí ele foi preso e foi excluído da sociedade. E aí o Stoker também. Ajudou. Tipo... ajudou a excluir ele e tal. O dor de corno é uma bosta. Porque ele ajudou. Ou seja, gente, descobrindo mais um autor filha da puta. Bram Stoker ajudou a difamar o Oscar Wilde só porque ele era gay. Que me leva a contestar o fato dele ter sido preso, aquela que começa a entrar na paranoia. Não querendo desmerecer, porque toda a história faz todo sentido, mas e se no universo paralelo o Bram Stoker inventou o negócio de que ele era gay só pra ele não ficar com a menina? Vai saber, né?
Porque ele acabou casando com ela, né? Ele era Dorian Gray. Ele escreveu Dorian Gray sem condições. Pode ser que ele fosse bi. Ou pode ser que o Bram Stoker era só um paranoico e o cara era gay mesmo, real oficial, e nunca tava nem aí pra mulher, só queria ser amigo dela, e ele tava lá com as paranoias da cabeça dele, entendeu? Existe. Olha só. Que é a mais aceita. Mas boa parte dos estudiosos sobre o Stoker acredito que ele, assim como Oscar Wilde, também era homossexual. Mas aí estavam os dois disputando a mulher. Será tava assim? Um personagem no outro. Entendi agora. E aí, só que ele reprimia seus sentimentos. Tava lá no meio, coitada, só de desculpa pros dois. Entendi. Ele reprimia os sentimentos deles por outros homens, por conta dos preconceitos da época, enquanto o Hyde, ele não reprimia. E aí o Stoker compartilhou dessa onda homofóbica anti-White. Ixi, Bram Stoker. Segundo esses estudiosos... Vamos cancelar, vamos cancelar, segundo os estudiosos da obra dele, a sexualidade de Stoker se escondia sob seus textos criptografados, porque ele tinha diários, só que ele fazia diários criptografados. Mais inteligente que o Hyde, que não fazia diários criptografados. Não, eu quis mostrar. Não sei se mais inteligente. Sei que essa história tá muito estranha. Enfim. Muito estranho, tudo muito estranho. Eu voto pelo fato de que os dois eram apaixonados um no outro. Aí o Bram Stoker estava enrustido, porque ele não aguentou a pressão, enquanto o Oscar Wilde não. Então ele foi lá e se virou contra o Oscar Wilde, então você não vai ficar com ninguém, eu vou te difamar aqui e vou fingir que é por causa da menina. A menina, coitada, ficou no meio do bolo só de bode expiatório. Todo mundo falando que tava apaixonado nela e ela só chupando o dedo. Porque no final das contas deve ser verdade. Os dois eram irlandeses. E a Florence também era irlandesa. E aí eles se conheciam desde jovens, desde antes da Florence. Mas o Bram Stoker, como o Hyde era mais jovem que o Stoker, ele na verdade era colega do irmão dele. E aí... Nossa, muito essa fofoca tá melhor de tudo. Gente, fofoca de 1800 ali. E aí ele era colega do irmão mais velho, do Oscar Wilde. E eles estudavam num colégio famoso lá. E ele já tinha essa reputação de intelectual cosmopolita quando o Oscar Wilde começou a estudar lá. Oscar Wilde. Ele é mais novo, E os dois gostavam da poesia do Whitman. E foi para esse Whitman a única carta do Stoker que ele deixou mais revelada, entre aspas, assim, esse desejo dele secreto, escondido, foi pro Whitman, esse poeta. Olha só. Do Oscar Wilde. Não, ele deixou a sexualidade, que ele gostava de homens. E aí... Aqui na minha cabeça, imaginando o Bram Stoker mandando uma carta pro Oscar Wilde, igual aquela bosta daquela música. Não, mentira, bonitinha. Estou casando, mas o grande amor da minha vida. Minha vida é você. Ai. E os dois se tornaram rivais na época, porque o Stoker e o Wilde, enfim, questões literárias. Mas aí é muito, tipo, no próprio blog aqui que tá explicando todo o negócio, assim, o Bram Stoker, ele era mais disciplinado e o Oscar Wilde não era e tal. Preferia passar seu tempo em encontros com professores mais velhos, mas sempre se é julgado, né? Ainda mais depois de toda a história dele, né? Sempre vai ser julgado, né? Mas aí daí que eles já competiam no meio acadêmico. Ou seja, a Florence foi só a coitada ali no meio da história. Era a mulher mais linda da Irlanda, mas ela foi só
adendo ali na história. Porque Pois a competitividade entre os dois ficou mais evidente quando a figura de Florence, considerada uma das mulheres irlandesas mais belas da época, apareceu. E aí o Bram Stoker pediu a Florence em casamento em 1878. E aí qualquer resquício de amizade se encerrou por ali com White, que também cortejava a moça. Não faz Nada faz sentido. Cadê a cara da Florence? Aquelas, eu tô querendo ver se a Florence era bonita também. Uma foto de perfil da Florence. Nossa, Florence. Grande bosta, Florence. Achei nada demais. Enfim, vamos pra fofoca do meu parente. Ai, o pobre. Meu parente, Gonçalves Dias. Gente, pra quem não sabe, meu nome é Thaís Gonçalves Dias. Isso rendeu muitas piadas na faculdade. Porque a gente tem o nosso ilustre autor, romancista não, de poesia, da fase do romantismo, ele era indianista, lá. Quem estudou literatura brasileira já ouviu falar em Gonçalves Dias, que é muito conhecido pela famosa Canção do Exílio, aquela, Minha Terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Assim, meu parente, Gonçalves Dias, igualzinho a mim. Inclusive, ele se chama Antônio Gonçalves Dias, igual ao meu avô. Então, gente, o Gonçalves Dias, ele foi dado como morto por 2 anos. Vocês acreditam? Olha essa treta. Ele viajou em um navio para a França. Um belo dia, ele viajou em um navio para a França. Mais ou menos, provavelmente, em 1861. Para se tratar de uma doença. Depois de 55 dias de viagem, o navio ancorou em Marsella, com a notícia que um dos marinheiros morrera a bordo. A notícia chegou a Paris, mas apresentando como vítima não o marinheiro, mas o Gonçalves Dias. Hashtag fake news. Fake news, vocês estão achando que é coisa nova? 1840 é fake news. E de lá, ela se espalhou até o Brasil, a fofoca. A fake news de que o Gonçalves Dias tinha morrido. Aqui no Brasil, a comoção foi geral, com direito, inclusive, a luto oficial decretado por Dom Pedro II. Gonçalves Dias passou pouco mais de 2 anos na França. Enquanto isso, gente, aqui o povo fazendo luta oficial, todo mundo chorando a morte, o cara lá na televisão. Só de boas. Coitado. Dele. E quando ele retornou ao Brasil, ainda muito adoentado, já próximo ao Maranhão, sua terra natal, a embarcação em que ele vinha chocou-se com um banco de areia. Socorro! A tripulação salvou-se como pôde, esquecendo Gonçalves Dias em sua cabine. Olha só, gente! O único a morrer, porque esqueceram dele. Ele morreu afogado, em plena costa maranhense. Gente, isso é muito bizarro. A minha minha teoria da conspiração é que ele conseguiu enganar a morte na viagem e não se afogar na viagem de ida. Que ele realmente era para ele ter morrido. Aí ou ele conseguiu enganar a morte com alguma coisa, ou deu algum erro nos papéis lá de quem que era para ir e quem que não era. Mas 2 anos depois... Houve um equívoco? Gente, depois eles descobriram. Mas ele teve 2 anos plus de vida. Voltar vivo para o Brasil. É isso. E tinha que morrer no mar afogado. Olha que bizarro. Ele tinha que morrer no navio, de alguma forma. Ele tinha que morrer no navio. Eu acho afogado. Que foi isso. Sabe o filme Premonição? Que o povo tinha que morrer no acidente. Aí o cara teve a premonição e tirou o povo do avião. Aí a morte volta para buscar quem tentou enganar ela. Entendeu? Quem fugiu dela. É isso. Teu parente conseguiu fugir por 2 anos. Meu parente foi dado como morto. Não, mas aí como é que explica que ele morreu a segunda vez?
Não, então, eu tava pensando isso, que não foi. Vai ser igual a autora. Tá tudo conectado à autora. Então, gente, eu não morri. Mas agora eu morri de verdade. Então, gente, só, eu queria contar pra vocês. Não. Lembra quando a gente anunciou que o Gonçalves Dias estava morto? Então, ele não tava. Porém, agora ele morreu. E aí, será? Minha curiosidade é: fizeram o luto novamente ou não? Eu sou muito mórbida, cara. Mas a minha curiosidade era essa, porque, tipo, já todo mundo já tinha feito, né? Já saiu as notícias, saiu já os óbitos nos jornais. Se a pessoa, se todo mundo fica quieto e fala, não, a gente já deu notícia da morte dele, a gente finge demência. Tipo, morto mesmo. Entendeu? Já tava morto mesmo. Todo mundo quietinho, segue a vida. Ai, que horror. Eu tenho muita curiosidade sobre isso. Não, alguém contou, porque a gente sabe da notícia hoje. Então, mas essa notícia tá aí no... a história bizarra da literatura, né? Tem um livro disso, sobre isso. Livro, gente. Eu quero esse livro também. Mas eu acho que não é de conhecimento muito geral, não, assim. Tipo, as pessoas... Não é um segredo. Não é um segredo, mas não é muito difundido. Eu que sou parente. Outra curiosidade desse livro, gente, é que o primeiro acidente de automóvel do Brasil foi protagonizado por Olavo Bilac. Que destruiu o carro do José do Patrocínio importado da Europa, dirigindo a incríveis 4 km por hora. Parabéns pro Olavo Bilac. Ele conseguiu. Ai, não. Gente, eu quero esse livro. Luísa, porque eu tô aqui, ó. Gente, só para vocês entenderem. A Luísa achou um post do saibamais.jor.br, jornal Saiba Mais, que tá falando sobre esse livro que é Histórias Bizarras da Literatura Brasileira, do autor Marcel Verrumo. E essa história que eu contei do Gonçalves Dias vem desse livro. E tem mais um monte de histórias. Muitas curiosidades. Então... Muita coisa legal. Olha isso aqui. Depois da história do Coisa, tá falando que, ó, também tem dramas humanos de alguns autores retratados nesse livro, como os de Raul Pompeia, Lima Barreto e outros. Traz ainda curiosidades relacionadas, por exemplo, à literatura LGBT, já no século XIX. As cartas de José de Alencar a favor da escravidão. José de Alencar. E declarações homofóbicas de Drummond, entre outros. Aquele momento que a gente cancela metade dos autores. Sim, metade dos autores clássicos. Não sei mais se eu quero esse livro. Ô, Thaís, mas eu ainda estou charfundando na história do Bram Stoker e dos Oscar Wilde, porque eu tava lendo essa parte. Ó, gente, tá no blog da Dark Side. E aí tem uma teoria de uma autora Schaffer, o nome dela, que ela defende que o Oscar Wilde teria inspirado Drácula. A história de Drácula, escrita por Bram Stoker. E ela chegou aí a publicar um texto. Então, eu vou ler o texto todo, porque tá muito bom, gente. O que esta relação tem a ver com Drácula, né? A fofoca que contou do Oscar Wilde e do Bram Stoker. Em 1975, Eve Sedgwick abordou este e outros casos de paixões homossexuais mencionados ao implícito na literatura vitoriana, que é lá da Inglaterra, lá da época da Rainha Vitória, no livro Between Men, Entre Homens. Ela inspirou Talia Shaffer a escrever um artigo específico sobre o caso Stoker-Wilde. Entendo completamente, porque agora eu tô viciada nessa relação aí. Intitulado, mais ou menos,
Não vou conseguir. Ah, tá. Um desejo por Wilde me tomou. A história homoerótica de Drácula. Olha só, Thaís, a gente vai precisar ler de novo. Droga, lá vamos nós ler Hots. A obra dos dois autores por esta perspectiva. Diferentemente daqueles que publicaram os diários de Stoker, ela defende... Enfim, gente, é uma teoria, né? É uma teoria. Lançou essa teoria. Ela defende que o autor de Drácula teria se apaixonado por Henry Irving. Surgiu uma outra pessoa do nada, que é um ator da época, e mantivesse uma relação com Wilde à distância. Mais do que isso, Oscar Wilde teria sido a inspiração para o Conde Drácula. Fazendo parte do movimento homofóbico anti-Wilde, Bram Stoker começou a escrever sua obra-prima logo após a condenação do colega a trabalhos forçados. É bem fácil observar as semelhanças entre o escritor e o personagem. Bem fácil, talvez seja um pouco de exagero, enfim. Graças à rápida transformação da sua personalidade em algo gótico aos olhos da opinião pública em 1890. E aí vem aquela discussão, né? Nossa, que o terror, o gótico, vem para mostrar, né, a realidade, né? O Oscar Wilde passou a representar muitos valores reprimidos do final da era vitoriana. O fascínio público do povo britânico com os detalhes do julgamento do escritor resultou em um linchamento moral de sua pessoa, que a gente já comentou, né? E olha que nem existiam redes sociais para isso. Até nos círculos homossexuais, ele passou a ser visto como persona não grata. Muito triste toda a história dele, gente. Oscar Wilde era tido como uma pessoa perigosa, desagradável, mas ao mesmo tempo fascinante, exatamente como Drácula, interpretado à época como uma representação de tudo que era condenado pelos britânicos, o republicanismo irlandês, os imigrantes do leste europeu e uma sexualidade em desacordo com os padrões morais da época. O vampirão não representava o Oscar Wilde em si, mas sim todos os medos e fascínios... O vampirão é ótimo. Todos os medos e fascínios que ele provocava na sociedade britânica. De acordo com Schaffer, Stoker disseminava suas paixões homoeróticas através do personagem de Jonathan Harker, que é trancada no castelo de Drácula e obrigada a levar uma vida passiva, refugiando-se no seu diário para descrever os terrores de ser mantido em cativeiro. Lembrando que o Stoker escrevia diários criptografados sobre ele mesmo, né? Além disso, é uma figura central do triângulo amoroso, Mina, a amada de Jonathan e do Conde. Mas engana-se quem pensa que ela representaria Florence Balcombe. A gente disse que essa coitada só foi jogada no meio dessa história. Ela foi mal desfiadora, eu tô falando, ninguém queria vir. Segundo esta teoria, o centro do triângulo que mantinha algum tipo de relação com Stoker, como Wilde, era o ator Henry Irving. Os dois triângulos funcionam com princípios semelhantes, não é mesmo? A arte e vida real se misturam tanto na obra de Oscar Wilde como na de Bram Stoker. Saber da relação dos dois escritores entre si e com a própria sexualidade dá um ângulo particularmente interessante para revisitar suas obras, concordo. Aí ele chega essa frase para finalizar o artigo da Dark Side, quem quiser conferir nossa fonte aqui. Na sua próxima leitura de Drácula, talvez seja difícil separar o artista da obra, o que pode levar a descobertas fascinantes sobre quem o autor realmente era. Tá vendo? Achei interessante. Eu sou pobre da Florence. Porque a pobre não tinha nenhum dos dois. Os dois só fingiam que tava brigando por causa dela. Ela tava lá no meio. Eu imagino ela aqui assim, ó. Os dois brigando, ela lá no meio, vendo os dois. O John Travolta perdido no meio da sala. Um no outro. Sabe aquela briga, tipo, enemies to lovers? Ai, eu te odeio. Ai, você é bobo. E se amando. E ela tá no meio assim. E eu? O que fazer? Uhum. Gente, eu comprei essa teoria. Essa teoria, Luiz, não é melhor do que a que eu deixei pro final. Ah, a maior de todas. Sim. A história aqui não é Sim. mais sobre se Capitu traiu ou não traiu Bentinho. Essa também é uma história que eu fiquei sabendo há pouco tempo. Em algum dos milhares de grupos literários que a gente tem, essa fofoca, ela tem mais de 150 anos. Ela tem. Mas ela não deixa de ser uma boa fofoca, entendeu? Vamos lá, gente. Ai, Por quê? Porque uma fofoca tem que ter
intriga, tem que ter surpresa, tem que ter, meu Deus, personagens interessantes. Ela tem tudo, é o suco da fofoca. O título da matéria da Veja. Veja. Machado de Assis foi amante da mulher de José de Alencar? Tchananana. Um segredo de quase 150 anos ainda atiça a curiosidade dos leitores. Vamos lá. Machado de Assis casou-se relativamente tarde para sua época. Ele já tinha 30 anos. Ó que velho. Quando casou com alianças com Carolina Xavier de Novaes. Também uma solteirona, entre muitas aspas, para a época, tá, gente? Ela era portuguesa de nascimento, descendente de uma tradicional família da península e, segundo consta, dotada de notável cultura e sensibilidade. Não tiveram filhos, porque ele não quis transmitir para nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Tá escrito assim aqui, eu amei. Muito bom. Mas, segundo a unanimidade dos biógrafos, todos os biógrafos, é unânime, viu, gente? As quase 4 décadas de vida em comum transcorreram na mais absoluta harmonia. Será? Viúva em 1904, Machado duraria pouco sem a esposa. A ela dedicou um dos mais belos e conhecidos poemas de sua carreira. Querida, ao pé do leito derradeiro, em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Não achei grandes coisas, não. Eu esperava mais. Machado não é um bom Mas poeta. quem sou eu para julgar? Fique claro que Machado não era um bom poeta. Ele era um bom romancista, contista, cronista, poeta. E treteiro. E treteiro, por favor. Vamos lá. Esse clímax de novela das 6 torna o que segue ainda mais significativo. Porque, né, a mulher morreu, ele foi depois porque ele morreu por causa dela. Porém, entretanto, todavia, tem treta no meio aí. Machado costumava dizer que jamais escreveriam a sua biografia na íntegra. Porque ele tinha o quê? Gente, eu amo esse homem. Porque ninguém é mais reservado nessa matéria do que eu. Ao mesmo tempo, era cercado pelo tema do adultério. Sempre presente em seus principais contos e romances. Até é só especulação, gente. Irônico e mordaz, abordou todos os lados do triângulo amoroso. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, é a ponta do amante. Quincas Borba, da esposa pulando a cerca. E Dom Casmurro, do marido traído. Ou não. Né? Mas tudo bem. Como se isso não bastasse, alguns de seus conterrâneos especularam sobre o que o mestre fazia nas horas mortas da tarde. O escritor Humberto de Campos, sim, aquele lá que depois voltou e psicografou mais um monte de livro. Vocês lembram desse aqui? Lembra dessa história? Ele tá em Medo Imortal, Luiz. Você já chegou na parte dele? Tá. Não lembro. Humberto de Campos, ele foi um autor que viveu e morreu em 1934, mas depois ele voltou e escreveu livros póstumamente psicografados. 50 tipos de medo. Produtivo. Pessoa produtiva até pós-morte. Estou trabalhando, gente, pelo amor de Deus. Tá, o escritor Humberto de Campos chegou a escrever que Machado era o pai biológico de um certo M de A. Mas não quero contar nada. Ou, para bom entendedor, ponta vírgula, Mário de Alencar, o filho de ninguém menos que o político e romancista José de Alencar. Há alguns anos, quando Carlos Heitor Coni, tinha que ser, lembrou a fofoca da coluna da Folha, quem trouxe a fofoca toda? Coni. Coni maravilhoso. Coni, melhor pessoa. Coni é um escritor muito famoso brasileiro também, que escreveu Pilatos, que é um dos romances mais duvidosos que eu já li na minha vida. É muito bom, inclusive. Quase Memória, que é lindo, e entre outros.
E ele era jornalista, e ele escreveu, ele trouxe a fofoca toda. Ele gostava de colocar fogo no negócio, né? Ver o circo pegar fogo. Ele ainda sugeriu, o Coni sugeriu que Dom Casmurro foi baseado em fatos reais. Capitu, nesse caso, seria a elegante e distinta Georgiana Augusta da Gama Cochirane de Alencar. Puta que pariu, Do nome. A Jorge. Esposa do autor de livro chato, Iracema. Agitações à parte, jamais saberemos a verdade. Não bastasse o fato de que Machado era realmente discreto nos assuntos pessoais, é possível que tenha mantido durante toda a vida uma conduta de marido exemplar. Que foi um escritor perfeito, disso ninguém duvida. Agora, se foi também um adúltero perfeito, nunca pego com as calças na mão, aí a história vai longe, longe. A questão é, a gente viu um vídeo hoje de imagens, né, Luiz? Sim, é muito. Mário de Alencar é a fuça do Machado de Assis. Gente, ele é a fuça do Machado. Ele é a fuça. Desespero, porque ele é muito igual. Pode ser só paranoia também. Aí eu fico imaginando já, paranoias de José de Alencar. Será que ele teve paranoias? Ele questionou em algum momento Machado, falando, meu filho é a sua cara. Não tô gostando disso. Não. Dado dia, José de Alencar sua varanda, olhando para seu filho, e aí chega Machado. Não tem uma cena tipo essa? Não sei. Meu Deus. Gente, Ai, baseado em sei. fatos reais. Aquelas, o mundo todo, durante décadas, séculos, discutindo se Capitu traiu ou não traiu o Bentinho, durante anos acreditando que sim, porque só tinham homens trouxas, machos escrotos nas academias, então eles acreditavam piamente. Depois fomos ver que não se pode confiar em Bentinho, porque Bentinho, que é um macho escroto, paranoico, que não compreende o próprio pai. Aí me vem essa fofoca que faz a gente questionar tudo. Porque, e se? Você se pergunta. E se? Gente. E se? Gente, Não, deixa eu deem Google Mário de Alencar imagens no Google. pegar, por favor. Deem um Google para essa noite. Eu peguei aqui as conclusões a que o Coni chegou para explicar essa fofoca. Em seu primeiro texto, publicado na quarta-feira, ele disse ter recorrido à crônica daquele tempo. Citou como testemunhas o médico Afonso McDowell, que atendia vários acadêmicos, e o escritor Humberto de Campos. Mesmo utilizando o artifício das iniciais, ele dava a entender qual seria a identidade do tal filho misterioso, diplomata Magalhães de Azeredo, pessoa a quem Machado dedicou uma amizade paternal. Mas num segundo texto, que foi publicado no sábado, Coni reconhece que sua fonte principal foi uma crônica do livro Diário Secreto de Humberto de Campos. Coni diz que as iniciais podem não ser do diplomata, mas continua sustentando sua tese polêmica. O adultério de Dom Casmurro tem como fundamento experiências do próprio Machado de Assis. O que Coni não se atreveu a fazer foi dar o passo seguinte, ou seja, dar nome aos bois. Tornar ainda mais escabrosa toda essa história. Pois se M de A não é Magalhães, só pode ser o escritor Mário de Alencar, filho de José de Alencar e Diana Cochirane. Em sua crônica, Humberto de Campos chega a escrever as iniciais do posto marido traído. J de A. Oh, quem será? Eu amo que eles não fazem as iniciais. Tô imaginando o José de Alencar tomando café e olhando. O filho é M de A. E o pai, o traído. Como Marinho. J de A. J. Aí fica igual a Nazaré, com aquele monte de ponto.
relacionamento de Mário de Alencar e Machado de Assis realmente era próximo. Pai e filho aqui. Mário, que não se dava bem com o José de Alencar, até se referia a Machado como pai em suas cartas para ajudar. Lembra o escritor Antônio Olinto, conhecedor da vida de ambos. Como ninguém vai se dispor a fazer um teste de DNA nos restos mortais dos escritores, a insinuação de Humberto de Campos, cacifada por Conin, dificilmente será provada. De qualquer forma, não deixa de ser uma ironia que se levante uma suspeita dessas em relação a Machado, o escritor que dizia que jamais escreveria uma boa biografia sua, porque ninguém é mais reservado nessa matéria do que eu. Humberto de Campos. Eu amei Humberto de Campos, porque ele é o maior dessa história. E o Coni lá requentando a fofoca. O outro fofoqueiro, anos depois. Ah, peraí, que ninguém vai estar falando dessa fofoca aqui. Ai, tô sem pauta. Ele tava um belo dia, igual nós aqui. Não sei o que eu vou falar. Não tenho nenhum assunto. Vamos fofocar, gente. Vou fofocar. Todo mundo adora uma fofoca. Gente, a fofoca é o que une o povo brasileiro. Marília, relaxa, Zé de Alencar. O corno é imprescindível para as artes, para a música e para a literatura. E ela ainda o melhor é tamo junto. Não quero botar fogo lenha na fogueira, mas José de Alencar era gato. O Machado de Assis, não. E o Mário de Alencar, maybe. Assis, também não. Gente, o Mário de Alencar é a fuça do Machado de Assis, por favor. Pesquisem, deem um Google. Mário de Alencar e Machado de Assis. Eles são igual que nem. É igual que... Mas eu acho que pode ser a proximidade, sabe, Thaís? Tipo, foram sendo muito igual lá o Bentinho. Com certeza. Olha, gato o José de Alencar não era. Mas ele não tem nada a ver com o filho mesmo. É. Gente, tem uma comparação dos três que realmente... Nada. Gente, ele era a cara do Machado. Zé de Alencar. Ninguém mandou ser chato, escrever livro chato. Então eu vou procurar um mais legal. Gente, Machado era a fofoca. A maior, o suprassumo da fofoca literária. Quem foi Bentinho não traiu para Machado traiu? Capitu não traiu. Machado não. Foi quem? Como é que é o nome da Georgina? É. Georgina Capitu. Georgina está para Capitu. Então, nesse caso, Machado seria Escobar. Eu tinha esquecido o nome do cara. É o Bentinho. Chato, combina. Eu disse que ele era chato. Gente, muitas teorias nesse episódio. Muito bom. Tudo faz sentido agora na minha cabeça. Toda a trama de Dom Casmurro faz sentido, entendeu? Toda a trama. O Mário de Alencar não era próximo ao pai, ele era mais próximo ao Machado. Tal qual, filho de Capitu não era próximo de Bentinho. E sim de Escobar. Só melhora. Ai, gente, olha. Como eu amo uma boa fofoca, seja ela nova, atual, antiga. Uma boa fofoca é sempre uma boa fofoca. Uma fofoca deixa a gente muito feliz. A gente tem mais algumas fofocas aí do passado. Espero ter mais fofocas do presente. Se vocês quiserem uma parte 2 desse episódio de fofocas literárias, comentem, compartilhem, nos contem nos comentários, deixem aqui nos comentários do YouTube, mandem pra gente lá no nosso post do Instagram.
Manda fofoca pra gente, ter fofoca pra contar aqui, comentar, pra gente falar o que, Luiz? Vamos fazer um coralzinho do que a gente vai falar aqui agora. Como é que vai? 1, 2, 3. Mas quem é a gente pra julgar? Vai, filha. Eu dei um delay. Meu cérebro tá com muito delay hoje, gente. A internet hoje, meu cérebro. De novo, Luiz, eu fiquei cri, comentar o quê? Tá, vamos lá. vai. 1, 2, 3. Aqui. Nós pra julgar. Não é mesmo? Quem somos nós pra julgar? Não é mesmo? Cada um sabe. Tu tem uma fofoca favorita dessas, Thaís? Eu tenho, Que lógico, que essa última que eu falei do Machado. E eu amei a do Bram Stoker e a do Oscar Wilde. Do Wilde, pra mim, a Bram Stoker e o Wilde, ela é babadeira, muito babadeira. Mas eu ainda tô pela chocada novidade. com a tia Netflix plagiando a HQ da menina. Essa pra mim foi a mais chocante. Eu também. Eu, inclusive, já tenho a HQ dela e leio. Sim. Também fiquei com vontade de ler pra entender. Né? Porque a coitada já foi plagiada, ela tá distribuindo no site a HQ dela. Todo mundo vê que ela foi plagiada. Certíssima. Coitada. Mas é isso, gente. Temos um episódio, muitas fofocas contadas, mas quem somos nós para julgar, não é mesmo? Manda as fofocas pra gente fazer uma parte 2. A gente vai juntar as fofocas aqui e fazer uma parte 2, quem sabe, daqui a um tempinho. E é isso, Luiz. Conta para as pessoas mais uma vez onde elas encontram, onde vocês podem mandar pra gente ideias de pauta, fofocas literárias. Se gostaram desse episódio, lá no nosso Instagram, que é o @LT sem frescura, @LT sem frescura. Vão lá, a gente comente, compartilhe o post, compartilhe quem está fazendo o desafio sem frescura. Não vamos deixar esse desafio morrer. Compartilhe a TBR do desafio e converse com a gente também, mandem pautas. E é isso. Marca um beijo para todos os posts que fizerem do desafio, enfim, tudo. Que a gente vai adorar acompanhar. A gente já fez as nossas listas também. E a gente quer acompanhar vocês. E lembrando da nossa leitura coletiva também. O nosso grupo do WhatsApp, gente, está disponível lá na nossa bio do Instagram. É só entrar, só chegar ao grupo geral. E aí, se vocês vão poder conversar com a gente, compartilhar ideias. A gente está o dia inteiro lá conversando. Pensa no povo que fala. Fofoca? Tem várias lá também. A gente ama falar dos outros, né? A gente para julgar, mas a gente ama, a gente dá ideias de leitura, a gente fala sobre tudo por lá. E de lá saem as leituras coletivas. Nesse momento estamos lendo, ou tentando, né, Thaís? Grande Sertão Veredas. Próxima leitura será Lolita. Sim. Então, se você já quiser, já entra. É Lolita? Próximo? Qual que é a próxima? Eu nunca lembro. É Lolita, não é? Eu acho que é. É Lolita. Nossa senhora, deixa eu ver. Olha, é Lolita. Próxima leitura será Lolita, então se você tiver vontade de ler, já fica atento aí que em breve a gente vai, assim que a gente conseguir dar conta de terminar o Grande Sertão, porque tá difícil, gente, é difícil. É mais difícil do que eu imaginava, talvez eu esteja num momento difícil. Aquelas, jamais julgarei de novo, Luiz, ter demorado 5 meses para ler. Tá vendo? Ai, socorro. Mas é isso, gente. Entra lá, participa com a gente. A gente ama conversar, a gente ama ter vocês por perto. E vocês podem assistir as nossas lives aqui toda terça-feira no YouTube, às 8h30 da noite. A gente está sempre aqui com as nossas carinhas lindas. Hoje nem tanto, porque tá todo mundo sem maquiagem, descabelado. Sem maquiagem, descabelado. Mas é isso aí. Até o próximo episódio, gente. Beijos. Tchauzinho. Tchau, gente. Até semana que vem. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.